Olá, sejam todos bem-vindos novamente. Paulo Braz falando, e hoje nós iremos falar a respeito de tartarugas, jabutis e cágados. Antes de mais nada, o enfoque nosso é na anatomia, nos ossos. Nós vamos ver alguns ossos, como que é formado aquela parte de cima e aquela parte de baixo desses animais. Olha só que interessante. Então, pessoal, vamos fazer alguns conceitos para que vocês consigam entender qual que é a diferença de um jabuti, de um cágado e de uma tartaruga. Bom, tartaruga, todo mundo já deve ter visto falar alguma vez na vida, né? Nem que fosse lá na escola falar assim, as tartarugas marítimas, né? Então, só de falar marítimas, embora também existam tartarugas que vivam no rio, né, de água doce, quando a gente fala de tartarugas, isso remete a gente a um animal exclusivamente de vida aquática. Então, se vocês forem lembrar de como são os braços da tartaruga, ele parece uma raquete, né? Por quê? Porque isso dali auxilia para que esse animal consiga nadar lá no mar, né? Então, é muito útil para isso. Quando a gente fala de jabuti, eu estou falando de um animal que ele é exclusivamente terrestre, é um animal terrestre. E quando a gente vai observar o braço desse animal e suas mãos, a gente consegue ver que ele tem dedos, né? Tem dedinhos ali. Isso daí, por quê? Porque ele vive na terra, né? Ele precisa estar na terra. E a maneira dele andar e auxiliar nesse caminhar é a utilização dos seus dedos. E por fim nós temos os cágados. Os cágados, por sua vez, são animais que eles são semi-aquáticos. Então, se vocês forem parar para reparar, o braço dele é muito semelhante ao braço de uma tartaruga, mas nos dedos dele existe uma membrana aqui que auxilia no nado desses animais. Então, quando nós estamos falando dos cágados, são animais semi-aquáticos. Então, agora vocês já sabem a diferença de um jabuti, de um cágado e de uma tartaruga. Algumas outras estruturas, elas são bastante semelhantes entre elas, é o que eu vou mostrar para vocês. Quando a gente observa, né, ali a conformação óssea desses animais, vocês vão ver que tem duas estruturas que são bem importantes, robustas, firmes, né? Então nós temos essa parte de cima, que ela é chamada de carapaça. Olhem só que legal que é a carapaça desses animais. Então olhem só que legal essa estrutura desses animais, né? Então nós temos aqui a formação óssea, né? Isso daqui dá resistência ao animal. Então aquela coisa que a gente assiste em desenho animado quando é criança, né, que o animal consegue tirar aqui essa parte que é a casinha dele e se mudar, né, e ir para uma maior, não é verdade. Por quê? Porque isso daqui faz parte da conformação óssea desse animal. Então aqui nós temos a carapaça. E junto à carapaça nós temos uma estrutura aqui embaixo. Nós temos essa estrutura então que é o plastrão. O plastrão nada mais é também que um revestimento ósseo. Mas observem, né, que ele não tem tantas estruturas assim como a carapaça, que é o que eu vou mostrar para vocês a seguir. Pessoal, quando a gente fala dessa carapaça, o que nós vemos, né, o que é visual nesse animal, é essa parte aqui. Vejam que ela é uma parte bem diferenciada, né? Então ela não é de revestimento ósseo, ela não tem osso. Então observem só que legal, quando nós olhamos mais de perto, né, ela é como se fosse uma unha, né? Ela praticamente é um tecido de revestimento para esse animal. Porém, aqui nós já começamos a observar uma parte óssea. Isso daqui nada mais é do que a coluna vertebral desse animal. Agora, quando nós olhamos o esqueleto propriamente dito, olhem só, pessoal, que bacana, que diferente, né? Então isso daqui, ó, tudo é osso, é osso. De uma forma geral, na grande maioria dos quelônios, que envolve aí a tartaruga, o jabuti e o cágado, a gente vai encontrar essa estrutura aqui. Vocês conseguem observar que tem linhas separando, né? De uma forma geral, quase todas as espécies possuem 4 pares. 1, 2, 3, 4. Algumas espécies específicas podem possuir mais. Mas a grande maioria das tartarugas, né, dos quelônios de uma maneira geral, eles possuem apenas 4 pares. Uma outra coisa legal é quando a gente vira esse animal e vai para a parte ventral, né, que é a região de baixo desse animal, aonde teria aqui ligado o plastrão, certo? Então é bem legal que aqui embaixo dessa carapaça a gente já consegue observar a presença das costelas. Então vejam que as costelas elas estão fundidas à carapaça. Então isso mostra pra gente, né, que realmente não tem como esse animal, esse quelônio, se mudar, né, ele sair daqui e ir para um outro local. Não tem como. Fundido aqui, então, pessoal, a gente já consegue observar a presença de mais vértebras, né? Então nós temos vértebras aqui, as vértebras cervicais,
e que vai chegar lá no crânio desse animal. Então a gente consegue observar algumas diferenciações, que alguns desses animais eles conseguem fazer o recolhimento do pescoço, né? Então existe um limite, o animal ele não vai conseguir voltar ali o pescoço, introduzir o pescoço dentro do seu casco inteiro. Por quê? Porque existe uma limitação inclusive óssea. Algo muito interessante que a gente sempre vai precisar levar em consideração na hora de um atendimento de um animal como esse é em relação às fraturas. Por quê? Porque a grande maioria das vezes, quando esses animais eles são criados como pet, principalmente quando a gente está falando de jabutis, esses animais acabam tendo uma grande incidência de atropelamento. Então o animal está lá na garagem, né, o tutor vai sair de casa, não observa que aquele animal está embaixo do pneu, está embaixo do carro e acaba ocorrendo lesões, né, sérias lesões devido ao atropelamento. Nesse caso específico, pessoal, o que a gente sempre vai precisar levar em consideração é a lesão óssea que esse animal teve, né, se de fato houve uma fratura óssea, e depois a gente precisa avaliar se houve comprometimento pulmonar. Por quê? Porque o pulmão ele está logo embaixo ali dessa carapaça. Então, se por acaso teve ruptura óssea, há grande chance também de ter ocorrido uma lesão pulmonar, fazendo com que esse animal tenha dificuldade pulmonar e possa vir a óbito. Então, algo muito legal desses animais é que, diferentemente dos mamíferos, né, uma peculiaridade dessa espécie, assim como de outros, como os das aves, é que esses animais eles possuem cloaca, eles não possuem ânus e também eles não possuem aquele sistema urinário que nós já conhecemos. Um cuidado que a gente precisa ter com esses animais, quem tem eles como pet, sobretudo quem tem jabuti, é que esses animais têm hábitos de sodomia. Então, por mais que vocês tenham ali 2 machos, 3 machos, né, e não tenha nenhuma fêmea, mesmo assim eles vão tentar fazer a cópula. E dependendo do ambiente que esse animal tiver, principalmente se for um ambiente abrasivo, esse animal ele vai expor o pênis, ele vai começar a andar por todo aquele território que ele tem acesso, que é abrasivo, e qual que é a consequência disso? Ele vai começar a raspar o pênis dele no chão, causando não só uma lesão, como um edema. O edema nada mais é do que a presença de líquido que vem advindo ali dos vasos sanguíneos, né, que é extrapolado para o interstício, fazendo com que aquele órgão inche, né? Então, tendo isso, o animal vai continuar raspando o pênis, vai continuar tendo edema e cada vez aquele pênis vai ficando mais inchado. A consequência final disso é que esse animal ele não consegue fazer o recolhimento peniano novamente para dentro da cloaca. Então, ele vai ficar o tempo inteiro ali em abrasão. Isso gera uma lesão muito severa, podendo causar até necrose peniana nesse animal. Em casos de necrose de jabutis, a recomendação é que seja realizada a penectomia. Então, por que é possível fazer a penectomia de uma maneira tão fácil e segura assim nesses animais? Porque o pênis nos jabutis, ele é utilizado exclusivamente para reprodução. O sistema urinário não é dependente do pênis, então o pênis é somente para a reprodução. Por isso que é possível fazer a penectomia. É claro que ela nunca vai ser a primeira opção. Antes de mais nada, a gente sempre vai ficar atento em relação a se é possível reduzir aquele edema para que o animal consiga novamente recolher o seu pênis para dentro da cloaca. Nem sempre é possível, né? E somente nos casos de necrose é que a gente vai acabar optando pela penectomia. Então, pessoal, hoje falamos bastante a respeito, né, desses animais, desses quelônios. É uma espécie muito legal, né? Nós vamos falar de diversas espécies aqui, diferentes, silvestres, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de fazer todo aquele protocolo lá, curtir, compartilhar, inscrever no canal e tudo que vocês tiverem direito, para que vocês não percam mais nenhum vídeo. Beijão e tchau, tchau!